Ok, nós estamos continuando com o Sermão do Monte das Oliveiras, na página 6 da Harmonia das Passagens e na página 42 da Apostila. E nós estamos compreendendo que o Sermão do Monte das Oliveiras lida especificamente com duas coisas: a tribulação e a vinda de Jesus Cristo. E na verdade, deixa eu esclarecer, a primeira metade da tribulação e a segunda vinda de Cristo, que é especificamente não o arrebatamento, mas quando Jesus voltar para reinar nessa terra, ok? E quando Deus colocou isso na Bíblia, Ele colocou esse sermão do Monte das Oliveiras nos livros de Mateus, e Marcos e Lucas, certo? Então nós estamos comparando essas passagens e também com especificamente o livro de Apocalipse. Se vocês quiserem, seria bom abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse também. Então vocês vão ter a harmonia de Mateus, Marcos e Lucas e o livro de Apocalipse, especificamente hoje capítulo 19, tá bom? Apocalipse 19, porque agora nós vamos pular. Nós estávamos na primeira metade da tribulação, chegamos na metade, quando o anticristo pisa no templo, comete essa grande abominação, e a ira de Deus aumenta, e ele vem, e coisas horríveis começam a acontecer contra os habitantes da terra. Nós vimos essas coisas na semana passada, mas o Sermão do Monte das Oliveiras acaba pulando a maior parte da segunda metade da tribulação, chamada a Grande Tribulação. E eventos como, por exemplo, as trombetas e as taças que nós lemos na segunda metade da tribulação, no livro de Apocalipse, nós não vamos ver aqui no Sermão do Monte das Oliveiras. Ele pula tudo isso e ele vai diretamente para a vinda do Filho do Homem, ou seja, de Jesus Cristo. Então, o que é que nós vamos fazer? Com Jesus, nós vamos pular a segunda metade da tribulação hoje. E talvez semana que vem, ou daqui 2 semanas, nós vamos seguir João no livro de Apocalipse para entender mais detalhes da segunda metade da tribulação, chamada a Grande Tribulação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos achar as folhas que são a harmonia das passagens Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos comparar essas coisas aqui no Sermão do Monte das Oliveiras. Se vocês quiserem ver página 5, a gente já viu quando o anticristo, cumprindo a profecia de Daniel, ele abominou, tem aqui a abominação da desolação, Jerusalém fica cercada de exércitos, os judeus precisam fugir para as montanhas. Apocalipse disse que haverá um terremoto, essas coisas que vão acontecer. Deus vai precisar abreviar os dias, o céu vai mudar, as coisas vão ficar feias, o povo da terra vai dizer, é a ira de Deus, e agora quem vai poder subsistir? E daí, isso nos leva para os grupos que vão poder subsistir. Nós vemos isso, se eu não me engano, na semana passada, com os 144 mil judeus e também a grande multidão nos céus, isso em capítulo 7. Mas agora, espero que eu não tenha perdido ninguém com tudo que eu acabei de falar, nós vamos pular com Jesus para a volta de Cristo no fim da tribulação. E deixa eu falar algo para vocês agora. Dentro de mim, eu estou na dúvida ainda de exatamente quando é que Jesus vai voltar, no sentido do fim da segunda metade da tribulação. Há certas coisas que eu fico meio assim perdido, eu estou confessando isso para vocês agora, não é fácil lidar com tudo isso, mas nós entendemos que o alvo dele é voltar e vencer os inimigos dele e reinar. Tudo bem? Então,
com tudo isso falado, não sei se ficou entendido, mas falado. Boa noite, Marlene, bom te ver. Vamos para Mateus 24, ok? Mateus 24, página 6 na harmonia, versículos 30 e 31. Jesus ensinou o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então, ele falava na página anterior, nos versículos anteriores, sobre a metade da tribulação. E daí nós chegamos aqui na página 6, os próximos versículos, e Jesus já está voltando. Então a gente, então, se você comparar isso com o livro de Apocalipse, você percebe, mas peraí, há muita coisa que ele pulou, muita coisa que ele não falou. Ei, John, boa noite, bom te ver. Então você vê isso, então o que é que aconteceu aqui? Ei, Elias, ajuda ele, por favor. Eu não sei se ele trouxe, mas pode ajudar ele. E passa essas coisas para ele, tudo bem, o que ele precisa. Não é tudo, tá bom? Você pode ajudar ele? Então, diz aqui que aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Lembra? Durante essa época, a Bíblia diz que pessoas vão falar: ei, o Cristo, ele está lá naquela região. Não, o Cristo, ele está nessa região aqui, algo assim. Mas diz aqui que ele vai aparecer no céu. Inclusive, boa noite para vocês também. Inclusive, vamos chegar aqui, por favor, em algumas passagens. Podemos chegar aqui no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 1. Isso já ficou meio explicado aqui em Atos. Então, o que aconteceu? Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele nasceu de uma mulher, virgem, sobrenatural o nascimento dele. Mas quando ele morreu, claro, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele foi o sacrifício suficiente, e agora Deus aceita a gente por fé em Jesus. Quando Jesus voltou para o céu, ele não foi lá do jeito que a gente vai, no arrebatamento ou pela ressurreição. Ele foi no corpo dele de uma forma visível nas nuvens. Vamos notar isso aqui em Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então já foi falado para nós, profetizado para nós, por esses dois homens, esses anjos, que Jesus foi recebido por uma nuvem e do mesmo jeito ele vai voltar. Então não é para nós estarmos olhando. Eu vi ontem um cara de outro país, ele acha que ele é Jesus, ele tem aquela barba, aquele cabelo comprido, e as pessoas estão querendo tocar nas mãos dele, achando que ele é o Messias, uma grande loucura.
Na verdade, eu nem acredito que Jesus tinha cabelo comprido, por várias razões, é contra até o que a Bíblia fala, mas pessoas acabam pintando ele desse jeito e colocando ele desse jeito nos filmes e tudo, mas não era desse jeito. Enfim, voltando para o assunto, ele foi numa nuvem, ele vai voltar desse jeito. Então nós vemos aqui, versículo 30 de Mateus 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E interessantemente aqui, Filho do Homem, porque ele vai voltar como homem. Jesus, quando ele se fez carne e habitou conosco aqui, e foi morto e tudo, ele era Deus, mas também ele se vestiu de um corpo humano. E quando ele voltou para o céu, ele não perdeu isso. Na verdade, nós entendemos que o Deus, vamos dizer, o Deus que nós vamos ver quando nós formos para o céu, será Jesus. Jesus. E claro, ele é Deus, mas é isso que nós vamos ver. E nós vamos ter corpos celestiais. Então nós não vamos ser tipo espíritos sem corpos flutuando no ar celestial. Não. Ele até fala sobre um novo céu, uma nova terra. E até a nova Jerusalém, essas coisas. Então, Deus não é contra o físico. Ele criou o físico. E ele vai voltar como o Filho do Homem aparecendo no céu. Essa expressão aqui, o sinal do Filho do Homem, traz para nós algumas dúvidas. O que isso quer dizer? E nós vamos comparar umas outras passagens, mas eu acho interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Existe no Velho Testamento, eu acho que no português é Shekinah, mas a glória de Deus, que aparecia em Israel, no tabernáculo, por exemplo, que essa luz representava a glória de Deus. E há certas passagens que me levam a ter a ideia que o céu, de um lado para o outro, vai brilhar quando Jesus voltar. E não vai ser possível você confundir, não vai ser possível você pensar, eu não sei se isso é Jesus ou não. Vai ficar óbvio, comparado com todos os falsos cristos. Não, mas essa vez é Jesus mesmo. E essa é a ideia que as Escrituras estão nos dando. Então diz aqui que quando acontecer isso, versículo 30 ainda, todas as tribos da terra se lamentarão. E eu não sei se há um certo significado especial na palavra tribos aqui, porque hoje nós não pensamos em tribos, pensamos em nações, coisas mais avançadas, etc., com governos bem organizados. Mas talvez haja algo aqui que Deus está querendo nos mostrar, mas eu não vou enfatizar muito porque eu não sei. Mas diz aqui, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ok? E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta. E há outras passagens que enfatizam exatamente isso. Ele vai vir com anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Eu vou mostrar mais para vocês sobre isso, mas vamos ver o que Marcos escreveu. Marcos 13, versículos 26 e 27. E então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Uma coisa, aqui em Mateus e aqui em Marcos, fala até a extremidade do céu, ou de uma a outra extremidade dos céus, mas especificamente em Marcos aqui, eu estava pensando sobre, eu até conversei com outro pastor sobre isso. Nós temos missões para a Lua, eles estão querendo enviar pessoas para o planeta Marte, vocês falam no português, né? Eu fico pensando, aqui diz, até a extremidade do céu. Será? Eu não sei, talvez eu esteja totalmente
burro, mas não sei se Deus está colocando isso aqui para dar a ideia que mesmo se enviar pessoas para outro planeta e conseguir criar uma civilização lá, quando ele voltar, ele ainda vai ter como pegar todo mundo, colocar todo mundo onde ele quer colocar. Eu não sei. Pessoalmente, eu não acredito que nós vamos conseguir uma missão para Marte e realmente colocar pessoas lá com cidades e tudo. Para mim, é um pipe dream. Não sei falar isso, Paulo, então talvez você possa me ajudar, mas é um sonho que não tem muita lógica para mim, mas uma coisa engraçada. Você sabe traduzir essa palavra, Paulo? Pipe dream. Não, né? Uma coisa louca, enfim. Agora vamos ver o livro de Lucas aqui, Lucas 21, versículos 27 e 28. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então aqui ele está dizendo que para os que creem em Jesus, não é uma hora de chorar como as tribos da terra em Mateus 24. É para a gente, os salvos, que claro, nós não vamos estar aqui, mas as pessoas que vão receber Jesus durante a tribulação vão estar aqui, e essas pessoas salvas vão poder olhar para cima, para Jesus, e não vão precisar pensar, mas ele está chegando, eu não estou pronto, talvez eu não seja salvo, eu não sei, porque a Bíblia claramente ensina, nós podemos ter a certeza da salvação. Essas pessoas vão estar aqui sofrendo grande perseguição e o mundo se quebrando por causa da ira de Deus. Essas pessoas vão ver esse sinal do Filho do Homem lá na glória, no céu, o céu se abrindo, e vão saber, Jesus está chegando para nos resgatar dessa tribulação, dessa perseguição que vem das várias nações que são contra Deus. Então Jesus vai chegar, que vai causar grande lamentação e medo e pavor para certas pessoas, mas para outras pessoas vai trazer esperança e alegria. Igual hoje, eu prego sobre o arrebatamento, outra parte, mas não essa parte. O arrebatamento vem antes da tribulação, não depois, quando Jesus voltar para as nuvens, sem descer para cá, ele vai nos levar para ele nas nuvens. E eu posso pregar isso, e hoje mesmo, mesma coisa. Tem um certo grupo que fica com medo, tremendo na cadeira durante o culto. E tem outro grupo que fica pensando, isso vai ser legal, tão legal, Jesus voltando para nos buscar, né? E essa é a ideia que a Bíblia está nos dando sobre o arrebatamento, que vai levar a igreja, e também sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele voltar nas nuvens para a terra, o que nós acabamos de ler aqui, nessa harmonia de Mateus, Marcos e Lucas. Agora, por favor, abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, e vamos ver capítulo 19, especificamente, versículos 11 a 21. A última vez estávamos em capítulo 7 de Apocalipse. Mas precisamos pular vários capítulos para continuar a ver as passagens paralelas entre o Sermão do Monte das Oliveiras e o livro de Apocalipse. Então vamos chegar aqui, Apocalipse 19, e nós vamos ver versículos 11 a 21. Lembra? O livro de Apocalipse é uma visão sobrenatural que João, o apóstolo, recebeu. Então nós estamos lendo o testemunho dele. Ele como testemunha, ele viu e ouviu essas coisas. Então ele descreve a experiência dele aqui. Então ele fala em Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel
e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, João, ele viu o céu aberto. Isso faz me lembrar do livro de Ezequiel. Ezequiel, um grande profeta, ele viu o céu aberto. Ele disse o seguinte, em Ezequiel 1:1: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E você pode ver uma grande visão de Deus no livro de Ezequiel, especialmente capítulo 1. Então João passa pela mesma experiência. E ele viu um cavalo branco. Vocês que já estudaram conosco vão lembrar de outro cavalo branco. Lá para trás, capítulo 6, quando Jesus começou a abrir os selos, que somente ele consegue abrir. E o primeiro selo ele abriu e veio quem? Um homem, um cavaleiro de um cavalo branco. Mas dá para ver que ele não era Jesus, era outro de cavalo branco. Alguém que estava imitando Jesus. Nós chamamos ele do anticristo ou da besta. Então aqui o verdadeiro cavaleiro, o Filho de Deus, ele vem do cavalo branco dele, do céu, não do mar como o anticristo, mas do céu. E o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Que talvez, lendo isso, você não pense muito sobre essa ideia, julga e peleja com justiça, mas irmãos, eu garanto, uma pessoa passando pela tribulação, vendo a perseguição do anticristo, quando lê o livro de Apocalipse, vai ver isso, e isso vai ter um monte de significado para o leitor, porque ele fala, olha, é isso que nós precisamos, porque esse cara agora, esse homem, esse anticristo, ele está punindo os inocentes, ele está exaltando os ladrões, ele é tão corrupto e ele é cruel, ele mata quem ama Jesus. E vai ver Jesus, vai pensar nisso, mas Jesus vem e ele vai julgar, e ele vai pelejar com justiça. Ele vai honrar os inocentes, ele vai condenar os injustos. Vamos continuar, versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aqui uma descrição, olhos como chama de fogo. Provavelmente nós entendemos aqui que Jesus não vai vir como o cordeiro. Ele já veio como cordeiro para morrer por nós, de espinhos, ou coroa de espinhos. Não, agora ele vai voltar de coroa de ouro, e ele vai vir para julgar. Não para morrer, mas para julgar. Então ele vai ter olhos como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas são basicamente coroas. E por que mais do que um diadema? Você pode, como criança, imaginar uma torre de diademas na cabeça da pessoa. Eu sei que eu imaginava isso, mas provavelmente a ideia é o seguinte: as profecias falam que Jesus vai vencer e ele vai ter o controle de todas as nações. Então a ideia é que ele vai receber a coroa de todas as nações. Vai ser um verdadeiro império, depois do império do anticristo. E, continuando aqui, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E esse aqui, eu não sei exatamente o que Deus quer dizer aqui, porque ele tem nome e somente ele conhece esse nome, eu não sei, porque no versículo anterior diz que chama-se fiel e verdadeiro. E aqui versículo 13, o próximo versículo, estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então diz aqui que o nome dele é fiel, o nome dele é verdadeiro,
o nome dele é a palavra de Deus, ele vai vir com esses nomes, mas também ele vai ter um nome escrito que ninguém sabia, ou ninguém vai saber. Então, não sei, não consigo explicar isso para vocês, mas é o que a passagem diz. Vamos notar aqui versículo 13, e estava vestido de uma veste tingida em sangue. E nós sabemos que ele morreu por nós, o sangue dele ele derramou, e também ele vai vencer os inimigos. E a Bíblia fala sobre muito sangue, chegando até aqui na cabeça dos cavalos. Mas, versículo 14, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são essas pessoas, esses exércitos? A Bíblia fala, em algumas passagens, sobre os santos e sobre os anjos. Inclusive, deixa eu mostrar uma passagem para os irmãos. Vamos para o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, por favor. Então, Jesus vai voltar nas nuvens. E ele vai vir de um cavalo branco. E ele vai ter essa roupa com sangue. Ele vai ter um nome que ninguém vai entender. Ele vai vir com exércitos. A Bíblia diz aqui, em Judas, versículo 14, o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ok? Há uma passagem no livro de Apocalipse que diz que Jesus vai estar em cima do monte Sião com os 144 mil. Então, ao meu entendimento, para entrar nessa guerra final, no fim da tribulação, nós que fomos para ele no arrebatamento, nós vamos voltar com ele de corpos glorificados para entrar nessa guerra com Jesus. Ele vai vencer os inimigos, mas nós vamos ser os exércitos dele. Eu não sei o que é que nós vamos fazer. Eu não posso dizer para vocês que nós vamos entrar numa peleja, numa guerra com Jesus. Isso não posso dizer, mas ele fala aqui sobre esses exércitos, aqui em versículo 14 de Apocalipse 19. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, que a Bíblia enfatiza em outros lugares, é a roupa do salvo no céu. Então eu não posso explicar tudo isso, mas aparentemente nós vamos voltar com ele para cá. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ok? Lembra? Diademas de várias nações, agora aqui as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Algo muito forte, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Meu treinador de futebol americano, anos atrás, ele era cristão, ele ensinava a Bíblia para mim, e ele acredita, através desse versículo, que nós vamos chegar aqui na terra com ele como um exército, mas ele vai lutar, ele vai fazer tudo. Nós vamos simplesmente observar. Tá bom, talvez seja correto isso, mas eu vou falar, é interessante que somos um exército aqui, e também há uma passagem no livro de Daniel que dá a ideia que nós vamos nos envolver nessa guerra mais do que simplesmente observar. Mas vocês podem pesquisar mais isso. Eu não sei tudo o que vai acontecer. Vamos ver aqui versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, marca aqui de novo, é a mesma ideia. Rei dos Reis. O império. E por que eu uso essa palavra império? E Jesus vai ser Rei dos Reis e vários diademas. Ele vai ferir as nações com a aguda espada. Porque na Bíblia e ao longo da história nós vemos que existe uma nação, existe um império
Uma nação é um povo que tem seu governo. Um império é um conjunto de vários povos controlado por um homem. Ele nem precisa falar a língua de todos os povos. Babilônia fez isso. Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o anticristo vai fazer isso. E aparentemente Jesus vai fazer isso. E essa é a ideia aqui. Agora, isso nos leva para o versículo 17. Diz o seguinte: e vi o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então aqui nós estamos vendo uma janta, uma ceia, e os que vão comer são as aves. Versículo 18: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, ou dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, e servos pequenos e grandes. Então haverá uma grande guerra. E nós estamos vendo aqui não a morte de absolutamente todo mundo, mas a morte desses exércitos que são os inimigos de Deus. Essas pessoas vão morrer, seus cavalos diz que vão morrer, muitas pessoas morrendo, mas não todo mundo. E daí Deus chama as aves, e as aves vão ter essa ceia, vão comer a carne dos mortos na terra. Versículo 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, algo interessante aqui, vocês podem ver aqui, versículo 20, a última sentença diz: estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, a besta, que é o anticristo, e essa outra besta, que é o falso profeta, vão ficar presos. E Deus vai lançar eles vivos. Então, eles não vão morrer de uma forma, vamos dizer, tradicional. Jesus vai voltar, ele vai eliminar o império do anticristo. Eu não sei se o anticristo vai se esconder em algum lugar, e Jesus vai para ele, busca ele, prende ele, e o falso profeta também. Mas eles vão ficar presos, ele vai lançar eles no lago de fogo que arde com enxofre. E daí nós vemos aqui: os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então é isso que João viu. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para uma grande guerra. Eu não entendo essas pessoas que acham, porque há uma crença muito forte em muitas igrejas, existe muito aqui também no Brasil, que na verdade a igreja tem que melhorar o mundo, e quando o mundo ficar muito bem, daí Jesus volta e já vai ter um reino. Quando a Bíblia fala sobre uma grande guerra e sangue e mortos em todo lugar, e vai precisar até de aves para comer os corpos, porque vai ter tantos mortos em cada lugar. É isso que a Bíblia fala. E às vezes você vai ouvir pessoas ensinando: mas se não vai ser assim não. E as pessoas acabam interpretando tudo que eu acabei de mostrar para vocês de uma outra forma, uma forma chamada alegórica, que basicamente muda o significado de algo literal para algo não literal, algo figurativo.
Mas nós não queremos fazer isso. Se o texto não nos der um sinal que é algo figurativo, o Deus que fez milagres na Bíblia no passado, Ele pode fazer grandes coisas no futuro, e nós acreditamos nessas coisas. Agora que lemos tudo isso, vamos chegar aqui nas notas, na apostila, página 42, por favor. Diz aqui número 5, a vinda do Filho do Homem. É isso que nós estamos examinando hoje à noite. O que vai acontecer no fim da tribulação. E nós lemos agora essa passagem paralela, Jesus no cavalo branco, e nós aprendemos que o céu vai abrir, e nós não podemos explicar todos os detalhes sobre isso, tudo que isso quer dizer, mas Jesus será, a gente já viu isso, eu estou olhando aqui nas minhas notas, aqui o que eu li e tudo para vocês. Vamos chegar aqui, ponto número 3, a letra I 3 vezes aqui diz: Jesus julgará as nações em julgamento que não se encontra no Sermão do Monte das Oliveiras, mas em outro discurso. É isso que eu quero mostrar para os irmãos agora. Vamos para Mateus 25, ok? Deixa eu explicar. Eu estava falando para o Paulo agora e para minha esposa mais cedo. Quando você estuda certas coisas na Bíblia, por exemplo, a divindade de Jesus, é fácil. Você lê algumas passagens e você chega à conclusão, ok, então Jesus é Deus, 100%, Deus é homem, 100%, ponto final. Mas quando você estuda o fim dos tempos, a tribulação, a volta de Cristo e tudo isso, você tem que segurar um monte de passagens bíblicas ao mesmo tempo para interpretar corretamente todas as outras passagens. E hoje mesmo, quando eu estava me preparando para ensinar, eu estava lendo tribulação, volta de Cristo, nuvens, Ezequiel, Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas, esses eventos, trombetas, taças, selos, bestas e tudo, e lago de fogo, inferno, morte. E eu estava assim, eu estava quase, desmaiando com tanta informação, porque se você negligenciar uma área, uma passagem, você pode chegar a uma conclusão de uma passagem, por meio de uma passagem isolada. Então, eu estou tentando muito incluir vários detalhes para vocês terem uma ideia. E há uma passagem muito importante, Jesus vai voltar, Ele vai julgar, como a gente acabou de ver, mas há uma certa parte disso que nós não notamos nem no Sermão do Monte das Oliveiras, nem no livro de Apocalipse. Ele dá mais detalhes sobre isso no livro de Mateus, depois do Sermão do Monte das Oliveiras, em capítulo 25. Capítulo 24, o Sermão do Monte das Oliveiras, agora capítulo 25. Então vamos chegar aqui, por favor, Mateus 25, e nós vamos para o versículo 31. Ok? Outra parte do julgamento, agora das nações. Note aqui, versículo 31 de Mateus 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então anjos vão chegar com ele também, tá bom. Então se assentará no trono da sua glória, e marca essas palavras, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. Vou pausar aqui. Diz aqui especificamente, versículo 32, todas as nações, ok? Grupos de povos, etnias, esses grupos distintos. Aqui essa passagem não está lidando especificamente com, vamos dizer, indivíduos. Normalmente as pessoas leem os últimos versículos e pensam em pessoas específicas. E claro, existem pessoas específicas, mas a ideia aqui é algo maior, são nações durante a tribulação. Especialmente o relacionamento entre as nações e o povo de Deus representado por Israel e pelo nome de Jesus. Bom, vamos ver isso. Deus vai separar as nações, como a pessoa separa
bodes e ovelhas. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, ele diz para essas nações: vocês, eu considero vocês salvos, nações, salvos, ok, tá bom. E ele tem uma herança para essas pessoas, etc. Tá, mas por quê? Versículo 35. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então ele também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E alguém tipicamente interpreta essa passagem assim: se você tratar bem os outros, essas boas obras são suficientes para você ir ao céu. Que é completamente contra o contexto inteiro, é um contexto escatológico, enfatizando a tribulação, quando Israel, especificamente a parte de Israel que vai crer em Jesus, vai passar pela segunda metade da tribulação, e os antissemitas e anticristos, especificamente o anticristo, vão perseguir os cristãos, ou os salvos, vamos dizer, durante esse período. E Deus diz: então eu vou julgar as nações desse jeito mesmo. Então as pessoas vão perseguir o povo de Deus durante a tribulação, porque não, preste atenção, não acreditam em Jesus. Não tem nada a ver com obras em si. As obras são o fruto dessa fé. Não, mas eu sou de Jesus, eu vou apoiar e ajudar quem é de Jesus. Algo super simples, essa é a ideia. É como Tiago disse: a fé sem obras está morta. Por quê? Porque fé de verdade faz o quê? Produz fruto em nós. É uma coisa que natural. As obras não são a raiz, irmãos, as obras são o fruto. Uma grande diferença. E aqui nós estamos vendo essa situação aqui. E é uma questão de nações. A Bíblia diz, em Apocalipse, que na segunda metade da tribulação, os gentios vão pisar na cidade de Jerusalém. Diz especificamente por 42 meses. Então, onde o povo de Deus vai estar, principalmente durante a tribulação, os gentios vão querer destruir. A Bíblia profetiza em Apocalipse 12 que Israel vai fugir
para o deserto. E Deus vai dar asas de uma águia para Israel poder escapar. Porque os povos, pelo poder de Satanás, vão atrás de Israel para atacar e destruir Israel. É isso que a Bíblia fala. Agora, algumas coisas notáveis aqui em Mateus 25. A primeira coisa, note aqui versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em primeiro lugar, diz aqui fogo eterno. É eterno, irmãos. Não é uma brincadeira. Tem essas pessoas hoje em dia que falam que não é eterno. Não, irmãos, a Bíblia diz que é eterno, é fogo eterno. Segunda coisa, Deus não criou o inferno ou o lago de fogo especificamente para o ser humano. Ele criou esse lugar especificamente para atormentar eternamente o diabo e os anjos que caíram com ele. Mas se você fizer parte do grupo dos perdidos, então você também precisa ir para esse lugar, igual essas nações que vão lá após a tribulação. Agora vamos ver outra coisa. Versículo 46. E irão estes para, marque essas palavras extremamente importantes, tristes, pesadas, mas importantes, para o tormento eterno. Tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. É impossível escapar esse fato, ainda que testemunhos de Jeová e outras pessoas falam que quando você morre, você simplesmente para de existir e que não existe um lugar de tormento eterno. Eles acabam mudando o significado das palavras. Aqui claramente diz o tormento eterno. O inferno, o lago de fogo, esse lugar que é o fim dos não salvos, é um lugar de tormento eterno, que não para. Você não perde sua consciência, você não perde sua mente, você está lá conscientemente, para sempre, em tormento eterno. E é isso, irmãos, que faz parte do motivo para um missionário sair de um país e vir para outro para ficar pregando só isso, só o evangelho. É isso que deve nos motivar a falar do evangelho aos outros e pregar Jesus, porque sabemos que a Bíblia fala claramente, enfaticamente, quem não tem Jesus, quem rejeita o evangelho, vai para esse lugar de tormento eterno. E nós precisamos então apresentar Jesus, viver o evangelho diante dos outros, mostrar que Jesus é o Salvador. Uma pessoa que está sorrindo hoje em frente de você, pode morrer hoje e ir para esse lugar e não vai ter escape. Então, irmãos, é isso que motiva muito quem quer ganhar almas. A Bíblia não está brincando, não tem um meio de escapar isso, a não ser que você queira crer em falsa doutrina. Ele diz aqui: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se você acredita que essa vida é eterna, de uma forma que faz sentido, dura para sempre, também você tem que aceitar que esse tormento é eterno. Você não pode imaginar que é um lugar de fogo e você queima por 1000 anos e depois você pode ficar lá, beleza, não pode ir para o céu, mas você vai achar um suco de limão, vai beber e você vai ter uma vida tranquila no inferno. Não, é tormento eterno, tormento eterno.